Nós estamos no capítulo 11 de Apocalipse. Nós estamos na terceira parte, no terceiro ciclo deste livro, dessa revelação. O primeiro ciclo que nós vimos trata-se a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, que representam a igreja do Senhor Jesus, em todas as eras, em todos os lugares. O segundo ciclo a respeito dos 7 selos, a manifestação do juízo de Deus. Os 7 selos que foram abertos por Cristo Jesus, mostrando que assim como Ele tem controle sobre a sua igreja, Ele também tem controle sobre a história da humanidade. O terceiro ciclo que nós estamos inseridos inclui as 7 trombetas, que mais uma vez vai apontar para o juízo de Deus, manifestado tanto no sofrimento na terra, no aspecto físico, no mundo físico, mas também no mundo espiritual, no aspecto espiritual, na alma das pessoas. Essas são as 6 primeiras trombetas. Mas antes de falar da 7ª trombeta, João, ele coloca aqui um interlúdio, um tempo entre a 6ª e a 7ª trombeta, algo que acontece em todos os ciclos, em que antes do juízo, antes da manifestação final da glória de Deus, ele mostra como está a igreja fiel, como a igreja deve se portar, como a igreja é tratada pelo próprio Deus. E aí então, João, ele vendo a cena de um anjo que tinha um livrinho aberto em sua mão, e nós vimos que esse livrinho se trata da mensagem do Evangelho, que deve ser pregada pela igreja. E aí é dada a instrução pelo próprio Jesus a João: João, coma esse livrinho. João obedece, ele come o livro, e é descrito que o livro na sua boca era doce, era como mel, mas no seu estômago se tornava amargo. Nós conversamos sobre isso, que a mensagem do Evangelho é assim. Para alguns, a princípio, ela pode ser doce, mas quando ela adentra de fato, ela se torna amarga, porque ela vai tratar do nosso pecado. Então João, ao pregar o Evangelho, ele teria o prazer de anunciar Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ele receberia rejeições, pessoas que iriam desprezar essa palavra. Então é dito a ele: João, você vai continuar a pregar o Evangelho, você vai continuar a denunciar o pecado, mesmo que isso seja amargo ao seu estômago, mesmo que isso não vai trazer tanta satisfação para você. Inclusive, ele estava exilado na ilha de Patmos, justamente por causa da pregação do Evangelho. Isso nos diz, então, para nós como igreja, que mesmo em meio ao sofrimento, a situações difíceis, a rumores de guerras, como nós estamos vivendo agora, no caso da Rússia e da Ucrânia, e a gente não sabe até onde isso vai se estender, a igreja deve continuar a pregar o Evangelho. Essa é a tarefa da igreja nessa terra, enquanto os selos estão abertos, enquanto as trombetas estão tocando. E continuando esse interlúdio, e continuando essa ideia da proclamação do Evangelho, João tem uma nova perspectiva disso. A figura aqui das 2 testemunhas, são figuras que as pessoas tentam especular, mas quem são essas 2 testemunhas? Será que é Moisés e Elias? Será que são os apóstolos e os profetas? Nós veremos aqui então nesse texto, capítulo 11 de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então vamos lá, temos algumas coisas para nós entendermos aqui. Primeiro, depois dessa cena do livrinho,
João ouviu a ordem para ele pegar um cano, ou um pedaço de ripa, né, como a gente fala por aqui, para que ele fosse medir o templo. Lembremos que naquela época não tinha trena, né? Hoje a gente tem a trena a laser, uma certa distância, você nem precisa se mover, você já mede a distância. E foi dada essa vara para que João medisse o templo. A gente vai perceber que ele não ia dar conta de fazer isso, porque o templo era grande, e ele nem, de fato, ele não faz isso aqui. Mas era para ele observar o tamanho desse templo, desse santuário de Deus. Mas aí que está, irmãos, que santuário é esse, de que está sendo dito a João aqui? Será que ele estava tendo uma visão do santuário de Jerusalém, o segundo templo? Ou será que foi remontado a ele o templo lá de Salomão? Nesse momento, não. Porque a partir de Cristo Jesus, o conceito de templo não ficou limitado a um lugar, a uma estrutura física. Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que nós agora somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus, a igreja constitui esse templo. Então o que João está vendo, ou o que ele está transmitindo aqui, é a respeito da igreja de Deus. Por isso ele deveria medir esta igreja, observar essa igreja. Interessante que quando você faz medição de um terreno, por exemplo, você compra um lote, e aí você faz a medição dele. Para quê? Para você botar as delimitações. E aí, para ficar mais seguro ainda, você faz o quê? Ou coloca uma cerca, ou já constrói os muros. Para que ninguém invada, para que ninguém perturbe o seu terreno ali reservado. Então a ideia de medição aqui é justamente essa. João, observe o espaço que está sendo guardado. Porque é isso que acontece com a igreja. A igreja é guardada, é protegida, é patrimônio de Deus. Ele está cercando essa igreja, ou melhor, ele cercou a sua igreja. Isso é tão verdade, que no versículo 2, deixe de fora o átrio exterior, não meça isso, porque esse átrio pertence aos gentios. E gentios aqui, no contexto de Apocalipse, ele não está se referindo aos que não são judeus. Os gentios aqui são os não cristãos, aqueles que não pertencem à igreja. No capítulo 22, no final, versículo 14 e 15, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Versículo 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, aqueles que não pertencem a Cristo Jesus, que têm a vida de pecado. Então, é dito para João, esses você não precisa medir, esses não são guardados, eles estão separados. E aqui diz que por 42 meses, esses gentios ainda pisarão na cidade santa, ou pisarão entre o povo de Deus, entre a igreja. No versículo 3 e 4 vamos entender melhor o sentido desses 42 meses. Então diz assim, versículo 3 e 4. Darei a autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de panos de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. Aqui então aparecem essas duas testemunhas. E quem são essas duas testemunhas? Se a gente entender o contexto, a ideia de João aqui, trazendo essas imagens, essas duas testemunhas é a própria igreja. Porque quem deveria proclamar o conteúdo do livrinho? É a igreja. Quem é a testemunha de Cristo nessa terra? É a igreja. Por que então ele coloca duas testemunhas? No tempo antigo, para algo ser verdadeiro, verídico,
para ser comprovado, precisava-se de 2 testemunhas. Então, é essa a ideia. É algo verdadeiro. O que está sendo proclamado não é mentira, não é falsidade, não é falso testemunho, é o testemunho fiel. E essas 2 testemunhas, a igreja deve profetizar durante 1260 dias vestidas de panos de saco. Os irmãos fizeram a conta rapidamente aí, 1260 dias dá exatamente 42 meses. Ele está continuando a ideia. Se a gente calcular mais ainda, 42 meses dá 3 anos e meio. Você vê essa noção de tempo, por exemplo, lá em Daniel. Mas quando faz 3 anos e meio, é metade de 7, algo completo, algo que pertence ao tempo de Deus. Mas nos é dito, por próprio Jesus, que o tempo da igreja foi até reduzido, para que não houvesse mais sofrimento sobre a terra. Por isso a ideia de 3 anos e meio, da proclamação do Evangelho. Aí, irmãos, não dá para fazer contas. 3 anos e meio é 3.000 anos, será? No ano 3.500 Jesus volta? Não é esse o propósito de João, e a gente tem visto aqui, que não é para adivinhar tempos ou épocas, mas é saber que existe o tempo. Um tempo determinado por Deus. Por isso a ideia de meses, dias, anos. Para ficar bem claro que o tempo é estabelecido por Deus, nem mais, nem menos. Quando, por exemplo, nós cantamos ou declaramos, Maranata, vem Senhor Jesus, o fato de orarmos assim, proclamarmos assim, isso não quer dizer que Jesus vai antecipar a volta dele, jamais. É no tempo que pertence ao Pai. Quando nós clamamos, cantamos, nós estamos mostrando nosso desejo que seja quanto antes, mas o tempo já está estabelecido por Deus. Ou seja, durante esse tempo, a era evangélica, entre a ascensão de Cristo e o seu retorno, a igreja estará aqui, convivendo com os gentios, e nós continuaremos a proclamar o Evangelho. E o Evangelho, não o Evangelho de uma graça barata, o Evangelho só de coisas boas, o Evangelho de prosperidade, o Evangelho de conquistas, o Evangelho que você pode fazer o que quiser, basta crer em Jesus, não. Como estão as 2 testemunhas? Elas estão vestidas de pano de saco. No Antigo Testamento, para mostrar arrependimento, quebrantamento, ou a ideia do anúncio de um juízo ou castigo, os profetas, ou o povo se vestia assim, com panos de saco em humilhação. As 2 testemunhas proclamam o arrependimento, proclamam uma mudança de vida neste mundo, meus irmãos. E infelizmente, às vezes nós olhamos para a igreja hoje, falando no contexto de Brasil, raramente a gente vê a igreja pregando sobre arrependimento. Raramente. Veja nos canais de televisão aí que tem programas religiosos, é difícil você ver essa mensagem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando diz aqui no versículo 4, sobre 2 oliveiras e 2 candeeiros, ele está mostrando como essas testemunhas agem. Aqui é como se a gente pegasse uma imagem de 2 oliveiras que produzem o azeite. E o azeite era um combustível para o candelabro, para as lamparinas. É com azeite que se queimava e produzia luz. Então, a ideia é que essas testemunhas, elas são luz sobre essa terra, mas elas são alimentadas pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Então elas brilham neste mundo, porque Deus sustenta a igreja neste mundo. O testemunho, meus irmãos, não é pela força da igreja, não é pelo esforço da igreja tão somente, mas pelo agir
do Espírito Santo sobre a igreja. Então nós somos capazes de testemunhar nesse mundo, porque Deus nos sustenta, Deus nos capacita, Deus dá literalmente o combustível para nós nessa terra. E mais do que o combustível, Ele protege a sua igreja. Versículo 5: se alguém pretende causar dano, da boca dessa testemunha sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Primeiro, a ideia aqui, se alguém vem contra a igreja, o evangelho é mais forte. A palavra do Senhor é mais forte. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. O autor de Hebreus aqui coloca o poder da palavra, que ela rompe qualquer tipo de barreira. Jeremias 5,14 também vai nos dar essa ideia do poder da palavra de Deus, que nada pode deter. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Ou seja, meus irmãos, a mensagem de Deus não pode ser detida. O evangelho não pode ser barrado. E a gente sabe que isso é uma verdade. Veja ao longo da história da igreja, como a igreja foi perseguida, como o evangelho foi perseguido, e em vez de recuar, o evangelho se expandiu cada vez mais, por causa do poder dessa palavra, por causa do poder dessa mensagem. E o texto diz que a igreja, essas testemunhas, têm autoridade, e essa autoridade aqui está na oração, no clamor a Deus. A igreja de joelhos, meus irmãos, ela é poderosa. A igreja de joelhos, ela é poderosa. E hoje tem sido pregado o evangelho, que a igreja não deve se ajoelhar, ela deve se erguer cada vez mais, ficar em cima, por cima. Quando ele diz aqui que ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova, a gente lembra de uma história, de um profeta, de alguém que tinha a palavra de Deus em seus lábios, o profeta Elias. Lembre-se que ele, na sua proclamação, testemunhando Deus, testemunhando arrependimento, para mostrar isso, ele clamou a Deus para que não chovesse, e de fato não choveu. E aí a gente pode pensar, não, mas era Elias, né? Opa, Elias é outro patamar. Mas o que o Tiago diz sobre Elias? Elias era homem como cada um de nós. Era crente como cada um de nós. A mesma autoridade que Elias tinha para proclamar o evangelho, ou para proclamar a palavra de Deus, é a mesma autoridade que nós temos. O mesmo Deus de Elias, que ouviu as orações de Elias, é o mesmo Deus que nos ouve, meus irmãos. Por isso podemos clamar, quando a igreja está passando por dificuldades, quando tentam barrar o evangelho, a justiça do Senhor se manifeste. E ele dá até um exemplo aqui, as águas se tornarem em sangue. Onde a gente vê isso? No Êxodo. Deus mostrando o seu juízo sobre a terra do Egito. É claro que o incentivo aqui não é para nós orarmos, Senhor, manda um raio cair na cabeça do Putin.
Não necessariamente isso, mas Senhor, manifeste seu juízo nesses homens que têm promovido mal sobre essa terra. Porque é diferente, irmãos. Você desejar o mal a alguém e você desejar o juízo de Deus. Porque muitas vezes nós desejamos mal a alguém de acordo com a nossa justiça. Aí é pecaminoso. Mas quando você deseja a justiça de alguém sobre a vida de uma pessoa, ou sobre uma nação, aí você está deixando com Deus. Deus, resolva isso. Deus, trate essa questão. Ele continua falando no versículo 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta, nós veremos um pouco mais sobre a besta nos próximos capítulos, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Primeiro, tem um tempo para esse testemunho. Tem um tempo para essa proclamação. Jesus fala, e Mateus registra no capítulo 24, que o Evangelho será proclamado a todos os povos. A mensagem será anunciada, então virá o fim. E isso nos dá uma dica, irmãos. Quando olhamos rumores de guerra, enfermidades, catástrofes naturais, o próprio Jesus disse, vocês verão isso, mas ainda não é o fim. O fim é quando o Evangelho terminar de ser proclamado. Quando todos os eleitos de Deus tiverem ouvido a mensagem do Evangelho. E isso está sendo dito aqui. Quando tiverem concluído esse testemunho. E aí a besta, que é o inimigo, que é Satanás, que é o mundo das trevas, que surge do abismo, fará guerra contra elas, pelejará, e as vencerá e matará. Como assim, pastor? A igreja vai ser vencida por Satanás? É possível entender que próxima à vinda de Cristo Jesus, a igreja, ela vai sendo cada vez mais recolhida, ou encolhida, melhor dizendo. Porque chegará o governo do anticristo. E a ideia é que haverá uma perseguição, como jamais houve na história da igreja. O alerta desse texto, irmãos, é para que nós sejamos preparados, para que nós nos mantenhamos fiéis, porque cada cristão deve estar preparado para morrer por causa desse testemunho. Nós sabemos quando isso vai acontecer, e para alguns isso já acontece, como nós dissemos, alguns já são perseguidos até a morte. Os irmãos terem uma percepção melhor sobre isso? Olha o que Jesus nos fala. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É o tempo em que parece que o Evangelho terá sido vencido. O versículo 8 dá mais ainda essa ideia. O versículo 8 diz assim: e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, também, onde também o seu Senhor foi crucificado. Essas duas testemunhas, na visão de João aqui, elas têm os corpos jogados no meio da praça. E essa ideia, meus irmãos, do corpo no meio da praça, é um sinal de humilhação, é um sinal de indignidade. Por exemplo, quando na era dos mártires, era justamente isso que era feito. As fogueiras, as mortes, eram realizadas no meio da praça, para que todos vejam, para que todos percebam como é insignificante aquela vida.
E aqui é essa expressão do inimigo de Satanás, as trevas, olharem para a igreja e dizer: vocês são insignificantes, vocês cristãos não servem de nada, e serão estendidos na grande cidade. E a gente vai ver depois também em Apocalipse, que se trata da Babilônia. Mas na verdade, meus irmãos, é qualquer e toda cidade em que a igreja dá testemunho profético a todas as nações. Tanto que ele vai falar aqui de Sodoma, a imoralidade, o Egito, a escravidão, na terra em que Jesus foi crucificado, ou seja, tudo que é oposto a Cristo, fará festa na suposta humilhação da igreja, da suposta derrota do Evangelho. Mas olha o que diz no versículo 9: então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. O contemplar os cadáveres é contemplar a dissolução da igreja. Tem-se a ideia que, de modo estrutural, a igreja não existirá mais, como instituição. O testemunho da igreja já terá sido completado. Deus recolhe a sua palavra, recolhe seu testemunho, e o mundo agora experimenta a vida sem religião cristã, sem a pregação da palavra de Deus. E observe que ele diz que isso é por pouco tempo, é 3 dias e meio. É muito pouco comparado ao tempo do testemunho, que nós vimos aqui que é 42 meses. A proporção é muito maior. E aqui diz que esses corpos não são sepultados. Por quê? Quando você sepulta um corpo, nós temos o costume de fazer o quê? Colocar em uma cova decente e colocar a lápide, né? Com a descrição do nome. Às vezes você coloca uma epígrafe falando sobre a vida daquela pessoa, alguma frase que marca aquela pessoa. Você coloca lá o ano de nascimento, o ano da morte. Para que nós fazemos isso? Para a memória, para que sejam lembrados, que haja um memorial. Agora, quando você não enterra, você não sepulta, você deixa o cadáver ali se decompor, não haverá memória. É como hoje a gente chama dos indigentes, né, que são sepultados. Ninguém sabe quem é, não se lembra mais. Então a ideia é que o mundo das trevas, este mundo, quer silenciar ou apagar a memória do cristianismo dessa terra. Ou seja, irmãos, nos dá a ideia aqui de uma derrota da fé cristã. E o versículo 10 vai mostrar mais ainda essa ideia. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Ah, não temos mais igreja, não temos mais evangelho, nós podemos viver conforme nós sempre queríamos viver. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, ou seja, uma felicidade mútua. Se alegrem, todos nos alegremos, porque não existe mais esse tal de cristianismo. Porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Presta atenção, irmãos. A igreja não está na terra para ser amada pelo mundo. Não está. O dia que o mundo passa a amar a igreja, é porque a igreja se tornou o mundo. Nosso chamado não é para ser amado pelo mundo, mas para que o mundo passe a amar Cristo Jesus e deixe de ser mundo para se tornar a igreja de Cristo. Pastor, mas esse interlúdio não era para mostrar a igreja vitoriosa? O Senhor não falou que Apocalipse mostra a igreja vitoriosa? A igreja está perdendo, derrotada. Mas versículo 11. E começa até com mas, né? Mas, os mas da Bíblia são muito especiais, irmãos. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito
espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. O espírito da vida, o espírito que sustentou a igreja, é o mesmo espírito que reanima a igreja, concede esperança, ao ponto que o reerguer daquelas duas testemunhas, o reerguer da igreja, trouxe grande medo. Por quê? Porque ficará claro agora que o tempo do juízo chegou. Aquela festa toda do pecado acabou. Não haverá mais felicidade por conta do pecado, porque o castigo haverá chegado. E a igreja que parecia morta, o evangelho que parecia derrotado, triunfará. Versículo 12: e as duas testemunhas ouviram uma voz forte vindo do céu, e a gente sabe que essa voz forte é do próprio Cristo Jesus em Apocalipse, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Subir aos céus, meus irmãos, significa a plena e completa vitória sobre o maligno. Subir aos céus é como Cristo subiu, glorioso, em glória, vencedor. A ideia da nuvem é justamente essa glória que há em Cristo. A gente tem dois momentos que nos apontam para isso. Primeiro que eu falei aqui, né? A ascensão de Cristo entre as nuvens. Mas também quando ele transfigurou diante dos discípulos, ele foi cercado por nuvens. Ele mostrou a sua glória aos discípulos entre as nuvens. Então é a glória da igreja, a glória de Cristo Jesus que está sendo compartilhada com a igreja, que testemunhou fielmente a mensagem do Evangelho. E nós vimos a Paulo, aos Tessalonicenses, falando dessa glória. Quando Cristo voltar, a igreja subirá ao encontro de Cristo Jesus. Cabe uma observação aqui que nós falaremos depois sobre isso. Esse é o único e definitivo arrebatamento. E aqui já fica claro, ele não é secreto. Não existe arrebatamento secreto da igreja. O texto diz aqui que viram, contemplaram a glória da igreja, a igreja sendo elevada aos céus. E naquela hora, não um tempo depois, ou séculos depois, milênio depois, é que viria o juízo. Olha aqui, versículo 13: naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. As pessoas ficaram com medo, porque ao verem a ascensão dos santos ao céu, perceberam que elas estavam condenadas. Perceberam que o juízo viria sobre elas. E o da glória aqui não é de arrependimento, é de remorso. Por quê, irmãos? Porque o evangelho não está sendo mais pregado. Não haverá conversões quando Cristo voltar. Porque o que converte é a pregação do evangelho. Quando Cristo voltar, não adianta mais. Não, desculpa, Jesus, agora eu estou te vendo, agora eu creio que o Senhor vai voltar, que o Senhor é juiz. Desculpa, agora eu creio. Não, não existe essa possibilidade mais. A glória aqui é reconhecer que de fato Ele é Deus, mas não é conversão. O tempo do arrependimento já haverá passado. Porque sem testemunho da palavra, mais uma vez, não há conversões. Versículo 14: passou o segundo ai. Eis que vem sem demora o terceiro ai. E veremos agora que a 7ª trombeta a ser tocada. E a 7ª trombeta fala do triunfo de Cristo
Jesus. Lá no capítulo 10, no versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Agora sim, a sétima trombeta é tocada, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o reino divino sendo definitivamente estabelecido. Cristo Jesus, que é Deus, reinará eternamente. Aqui é a total derrota de Satanás. Mais adiante, no outro ciclo, João vai explicar melhor como é essa derrota. Mas aqui já é clara a vitória de Cristo. Versículo 16, os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, porque a redenção se consumou, se completou. Agora chegou o tempo de prestar honra, louvor e glória ao Senhor, porque todas as coisas estão consumadas. Versículo 17, e dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Olha que interessante, né, irmãos? Lá no começo de Apocalipse, como é que era descrito? Aquele que era, que é e que há de vir. Por que não tem mais o que há de vir agora? Será que João esqueceu dessa parte? Não, porque aquele que há de vir, veio, chegou. Já não é mais uma esperança, já não é mais uma espera. Ele já veio, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ele assumiu, e não haverá mais ninguém para tentar usurpar esse poder, essa autoridade de Cristo Jesus. Ele reinará para sempre. Versículo 18, para a gente caminhar para o final. Na verdade, as nações se enfureceram, ou seja, não ficaram satisfeitas. Lembra que eu falei que não tem arrependimento? Elas ficam iradas com a volta de Cristo Jesus. Chegou, porém, a tua ira, a tua justiça, e o tempo determinado. Lembra, nós comentamos sobre isso? O tempo determinado para serem julgados os mortos. Ou seja, todos serão julgados. Todos estarão diante do trono de Deus. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. O dia do juízo não é só para condenação, mas é para exaltação da igreja do Senhor. Aquela igreja que parecia derrotada, menosprezada pelo mundo, será gloriosa, receberá o galardão de Deus. E o galardão, meus irmãos, não é algo que é conquistado, porque é uma dádiva que vem de Deus. Galardões são dados como emblemas, um símbolo da livre graça de Deus sobre a sua igreja. Nós não sabemos o que é esse galardão que Deus tem preparado para nós. Eu sempre repito essa ideia, eu gosto dessa ideia, que para mim, os galardões que Deus tem reservado para nós, são justamente o fruto do nosso testemunho aqui na terra. De Deus apontar para nós: olha, Abner, a Mirtes conheceu o Evangelho por causa do seu testemunho. Olha, João Pedro, o Tasso conheceu o Evangelho por causa do seu testemunho. Por que não? Esse pode ser o nosso galardão, de saber que valeu a pena testemunharmos aqui nessa terra, de lutarmos, de perseverarmos, sustentados pelo Espírito de Deus. E aí ele termina no versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, ou seja, toda a igreja agora junta, que se acha no céu,
e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Lembremos que a arca da aliança era uma caixa banhada a ouro, e que ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, mas que não era todo mundo que tinha acesso. Na verdade, as pessoas não podiam nem se aproximar direito dela, nem tocar. Lembra da história? Ô, deixa eu segurar a arca que ela está caindo. Opa, meteu a mão lá e ó, morreu na hora. Mas agora não. A arca da aliança é vista por todos. Ou seja, a igreja como um toda, ela tem acesso completo à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando olhamos para essa arca da aliança, é a demonstração visível dada por Deus que Ele guarda a aliança com o seu povo. Ele cumpre a sua promessa. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Deus fazendo uma aliança com Abraão. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. A igreja é a confirmação disso, irmãos. Esse relato de João aqui em Apocalipse 11 é a consumação dessa verdade. Embora não sejamos descendentes de Abraão por sangue, mas somos descendentes pela fé. Fazemos parte desta aliança. E agora, não haverá mais lugar para o pecado, porque sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. O fim chegou. O fim chegou. Para finalizar, quero fazer 3 aplicações aqui. Primeiro é que nós somos testemunhas. Essas testemunhas que somos nós hoje, irmãos. Mas não é a testemunha só no falar, mas é no viver também. Tem um hino que nós cantamos, brilha no meio do teu viver. E essa é com atitudes diárias. Nosso trabalho, nosso estudo, nossa vizinhança, na rua, no mercado, em todo lugar nós temos que testemunhar. Essa é a nossa atribuição nessa terra. Segunda aplicação, devemos orar pela igreja. Como nós temos feito, orando pela igreja perseguida, orando pela igreja local, orando pela igreja nacional. Sempre que ouvirmos que pessoas foram perseguidas por causa do evangelho, devemos clamar. Semana passada, eu recebi um pedido de oração de uma adolescente, que ela está enfrentando muitos problemas, está em depressão, porque na escola ela está recebendo bullying por ser crente. E os colegas falam, olha, você é muito certinha, você não vai fazer parte do nosso grupo, porque a gente quer aprontar, você não deixa. E ela está sendo rejeitada pela turma. Nós temos que orar por ela. E tantos outros casos que a gente conhece, que as pessoas são desprezadas por causa do evangelho. Nós temos autoridade, irmãos, para orar, para que a justiça de Deus seja feita. Terceira, não nos assustemos com o enfraquecimento da igreja ao longo do tempo. A gente lamenta, sim, temos que lamentar, mas não se assuste que aqueles que se dizem igreja se desviarem do evangelho. Essa é uma estratégia do próprio Satanás para enfraquecer a pregação. Mas lembremos que o evangelho prevalecerá, ele vencerá sobre essa terra. Fique na paz e até mais.